A paz do Senhor, meus irmãos. Nós, mais uma vez, temos a alegria de estarmos juntos para podermos estar meditando na palavra de Deus. Essa é uma manhã de domingo. Nós vamos aqui fazer uma reflexão a respeito de um assunto que ele é de uma certa complexidade. Nós vamos abordar nessa manhã um texto que não é dos textos mais fáceis de se compreender, pelo contrário. É classificado como um dos textos de difícil compreensão, porque exige um pouco de estudo, exige um pouco de conhecimento da matéria, para que a gente possa fazer uma exegese saudável e segura do texto. E uma das coisas que durante toda a minha vida na igreja, eu sempre fui abordado por essa mesma pergunta, sendo que lá no início da minha carreira, ainda com 23, 24 anos, dirigindo a igreja, meu entendimento também era deturpado na questão que eu vou tocar aqui, porque é assim que se ensinava. Então, existem coisas na igreja que a gente precisa entender. A igreja tem espaço para todo tipo de gente. A igreja não é esse privilégio de acadêmicos, de doutores, de ignorantes. A igreja é para todo mundo. Mas há algumas coisas dentro da igreja que a gente precisa estabelecer para poder não criar atritos desnecessários, não matar nem ferir a fé de ninguém, e muito menos o problema da heresia, que é o ensinamento errado. Então a pessoa deve entender a sua limitação, e todos nós somos limitados, né? A sua condição, e dentro desse conhecimento de si próprio, trabalhar de acordo com o seu alcance. Chama-se humildade, chama-se autoconsciência. Só que no passado e até no presente, muitos crentes não querem entender isso. Eles acham, porque já são crentes há muito tempo, porque são batizados no Espírito Santo, ou porque sopram acima do monte e passam a noite inteira gritando, ou porque fazem um jejum, porque fazem longas orações, e aí, etc. Eles acham que isso aí supre a falta que eles têm de conhecimento bíblico. Para você aprender a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se converter. A segunda coisa que você tem que fazer é fazer o que Moisés fez lá no deserto, quando ele foi chamado ao monte para poder receber a palavra de Deus escrita. Deus diz para ele: tira primeiro as sandálias dos teus pés. Simbolicamente falando, uma pessoa que queira aprender a palavra de Deus, ele tem que se descalçar das suas filosofias próprias, do seu conhecimento pagão, esquecer que a ciência é uma referência, porque a Bíblia não é aquilatada, não é avaliada por nenhum tipo de literatura e conhecimento humano, porque ela é supra-humano, ela é um livro sobrenatural, apesar de estar escrito numa linguagem humana. E Deus assim escolheu essa ferramenta para se comunicar com a gente na nossa própria língua. Por isso que nunca se deve tentar colocar o ensinamento bíblico dentro desse plano existencial aí de nascer, viver e morrer, passado, presente e futuro. As coisas de Deus são muito além disso, são metafísicas, são de uma dimensão espiritual, de uma existência infinitamente maior e distante, que se chama eternidade. Então, a Bíblia é uma ferramenta que Deus nos deu para isso. Mas a pessoa, às vezes, por preguiça, que às vezes a pessoa tem uma incapacidade própria, mas ele supre a incapacidade dele estudando, se esforçando, aprendendo, correndo atrás, né? Mas a maioria dos irmãos tem uma preguiça muito grande de fazer isso. E querem aprender fórmulas que burlem a oração. Eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso estudar a Bíblia. E querem sempre burlar isso desse processo.
E, neste caso, principalmente o processo da leitura exaustiva, da pesquisa, da fundamentação. O problema é que quando essa pessoa vai para frente da igreja pregar que Jesus Cristo é amor, que ele salva o pecador, que ele cura, batiza no Espírito Santo e vai voltar, quando raspa essa superfície tão rasa da Escritura, é de fácil compreensão. O problema é quando essa pessoa resolve imergir em campos, em mares revoltos, em mares profundos que ele não conhece e não domina. Aí ele tira o ensinamento errado e destrói a vida de uma família inteira, joga a gente para fora da igreja. É o caso desse texto que nós temos em tela nesse momento, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de 4 a 6. É uma polêmica tremenda. Quantas vezes eu já fui abordado por questões referentes a esse versículo, e agora recentemente também, daí fazer esse breve comentário, né? Então você pode ler comigo, por favor, Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4. Eu quero falar sobre o pecado para a morte. Diz assim, no texto aqui, que está em tela, Hebreus 6, versículo 4 até o versículo 6. Irmãos, perdoe o barulho de fundo, que novamente nós estamos aqui na zona rural, e há pessoas trabalhando próximo, caminhão passando ali na estrada, bicho gritando, é assim mesmo. Porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Essas são as palavras de Hebreus 6:4. E você não imagina a quantidade de gente que teve a sua vida espiritual destruída por líderes que não sabem interpretar essa passagem. Tão pequena, mas tão mortal na mão de um herege. E nós queremos dizer a você que o Evangelho é a esperança de Deus para o homem, não desgraça de Deus para o homem, né? Então o homem deve procurar entender a palavra de Deus. Antes que eu entre no mérito, uma palavra de esclarecimento. Alguém me perguntou, uma irmã me perguntou essa semana que passou, o pastor está sofrendo de mal de Parkinson, porque no último vídeo você tremia a cabeça. Irmãos, graças a Deus, não tem problema de mal de Parkinson, não. Eu tenho um cacoete de família, vamos dizer assim, de ficar balançando a perna. Eu estou aqui embaixo da mesa, a perna. Quando eu me sinto relaxado, aí é que eu balanço mais a perna ainda. E apesar da responsabilidade daqui falando para um monte de pessoas, de forma remota, a palavra de Deus sempre me deixa muito à vontade, muito descansado espiritualmente e também psicologicamente. E aí eu comecei a balançar a perna e aí balança a cabeça também. E aí alguém começou a pensar, eu fui ver o vídeo, mas não é que parece. Meu Deus, que me guarde isso aí, irmão. Então vamos vigiar aqui para não balançar a perna, tá certo? Dito isso, feito esse esclarecimento, nós vamos ao que interessa, que é o texto. Há uma discussão no meio evangélico sobre o pecado para a morte. Dizem que a grande parte dos nossos líderes, eles rotulam o pecado para a morte. Adultério, fornicação, prostituição, o que mais? Homicídio, tudo isso para eles é pecado para a morte. Mas essa expressão pecado para a morte, ela se refere a um único tipo de pecado, cujo perdão é impossível pela natureza e a pessoa a quem é ofendida nesse pecado, no caso, o Espírito Santo. Não confunda entristecer o Espírito Santo
com blasfemar contra o Espírito Santo. São coisas totalmente diferentes. Tá? Então, o pecado para a morte não pode ser outro senão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses demais pecados, fora a blasfêmia, eles são pecados facilmente perdoáveis. Já estão até perdoados por Deus ao crente, desde que ele se arrependa e abandone. Ninguém está aqui subscrevendo prática de pecado. O pecado leva à condenação. Mas uma vez arrependido, uma vez buscado a libertação, ele é perdoado por Deus. Não importa quantas vezes, mas ele é perdoado por Deus. Deus é longânimo. Pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que se traduz, em muitas das vezes, a pessoas que ele se traduz em você xingar o Espírito Santo, ou atribuir ao Espírito Santo uma operação que é de Satanás, como os fariseus fizeram com Jesus. Mas há uma forma de se tropeçar nisso, que está sendo implantado por Satanás na igreja há muitos anos, mas nada se compara com o que ele está fazendo nos nossos dias, através de técnicas de cobiça, de querer ganhar dinheiro, de atrair multidão. Estão trazendo elementos lá do paganismo, elementos lá das religiões orientais. Estão trazendo lá a manipulação da mente, a programação neurolinguística, revestido com uma linguagem, uma roupagem, digamos, evangélica, para deturpar a palavra de Deus, pôr na conta do Espírito Santo tal deturpação, e com isto a pessoa se apostata da fé. Ele deliberadamente volta as costas para Cristo. Então, pecado para a morte só existe um, blasfêmia contra o Espírito Santo, que, na maioria das vezes, vem na forma de apostasia, ou seja, negar a Cristo, negar a grandeza, pureza e eficiência da sua morte vicária de forma deliberada, dando-lhe as costas. Né? Então, quando a gente volta para esse texto aqui, a primeira frase que nos chama a atenção diz assim: os que uma vez já foram iluminados, aí no versículo 4. Quem eram essas pessoas? Quem são esses que uma vez foram iluminados? O que nós aprendemos no passado é que todo crente, quando aceita Jesus, não importa o que ele fez para trás, Deus perdoa. Mas o problema está no que o crente faz a partir dali. Então se ensinava, e ainda se ensina em alguns lugares, que a perfeição do crente já está instalada nele. Que quando você é liberto por Cristo, você é liberto do pecado. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Você é perdoado por Deus, aí você tem paz com o seu passado, que ele não te acusa mais. Você está no presente, guardado pela mão de Deus, porque Deus perdoou a ofensa. Ele perdoou você, o pecador. E no futuro, nós vamos estar livres da presença do pecado, porque Deus te liberta do império do pecado, no qual você vivia prazerosamente, enganosamente, entregue, sem a menor resistência, sem conhecer a Cristo, a este mundo e as suas variedades de pecado. Mas uma vez convertido, você é transferido para o reino da sua maravilhosa luz. E passa a ser tratado agora não mais como inimigo de Cristo, mas como filho de Deus, co-herdeiro de Cristo e da salvação. Foro privilegiado. Seria a palavra do momento. Né? Então você é tratado como filho. E o tratamento de Deus para os seus filhos não é o mesmo que ele tem para o ímpio. Ele não castiga os seus filhos, não pune os seus filhos. Ele os disciplina com a intenção de salvá-los, de despertá-los, né? Para que eles não venham a se perder. Então, Deus, ele é bondoso para com cada um de nós. E na sua misericórdia tem nos estendido o seu perdão. Mas se ensinava que Deus agia igual a garrucha, aquela arma de fogo antiga que só tinha um tiro. E esse único tiro era dado quando você vinha para a igreja. Pum, acabou o pecado.
Mas quando você pecasse dali para frente, você estava perdido. Dependendo do pecado, aí a igreja fez uma tabelinha. A igreja católica fez a tabela dos pecados veniais, que eram passivos de serem perdoados, desde que você pagasse somas, que fizesse determinado tipo de rito, e os pecados capitais, que dificilmente seriam perdoados, mas também seriam alcançados pelas indulgências, por um sacrifício em nome das causas da igreja. Daí que nasceram as cruzadas que banharam o Oriente com sangue durante décadas, né? Séculos até. Então, saiu tudo daí, essa pouca vergonha toda saiu desse sentimento. Mas, na verdade, todos os pecados Deus perdoa. Não existe pecado que seja maior do que a capacidade de Deus perdoar. A única exceção é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então se ensinava que o crente não podia pecar. Está escrito que, filhinhos, não pequeis, mas esquecia de ler o resto do versículo. Porque toda pessoa que quer deturpar a Bíblia, ele tem alguns passos para fazer isso. O primeiro passo que ele tira o texto do seu contexto, que aí ele vira pretexto, ele diz o que ele quer dizer e ponto final. Segunda coisa, ele costuma cortar o versículo pela metade, que é quase a mesma coisa que tirar do seu contexto, né? Às vezes ele corta o próprio versículo, como esse que eu dei exemplo aqui agora, né? Então ele esquece de falar outra parte do versículo por maldade, para poder induzir a erro o tolo que está escutando ele. Outra coisa que ele faz, vai lá para o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, irmão, ali tem material para você construir o que você quiser. O que você quiser. Ali tem material para, em nome de Deus, você criar guerra. Em nome de Deus, você matar a criança. Você fazer o que você... qualquer loucura que você possa imaginar. Então a pessoa pega aspectos da historicidade daquela antiguidade remota, daqueles povos brutos, e quer aplicar isso aqui. O outro quer aplicar leis de primogenitura, leis primitivas, lá quase que do Código de Italião, ele quer aplicar hoje aqui, em 2020. E eu conheci um pastor discutindo comigo um dia, ele queria dar toda a herança dele para um único filho, coisa que a lei não permite, ainda mais que ele tinha mais de um filho. Ele disse, não, é o primogênito, está na Bíblia. É uma ignorância de dar medo, uma coisa pavorosa. Então, não é assim. Então, quando você vê alguém pregando sobre o Velho Testamento, fique desconfiado, a menos que ele venha, pegue a sombra lá, o tipo lá, e venha mostrar o antítipo aqui no Novo Testamento. Aí a doutrina se completa. Velho e novo se torna uma escritura só. Mas, doutrinariamente, o nosso compromisso é com o Novo Testamento. Por isso Jesus disse, o Novo Testamento nos dou, uma nova aliança, porque a velha caducou, a velha caiu. Não porque era ruim, não porque era imperfeita, mas pela incapacidade do homem de guardar a lei de Deus. Então Deus teve que saciar a sede de justiça da lei com a morte vicária do seu filho em nosso lugar. É o único preço que Deus pôde aceitar. Por isso Jesus morreu por nós na cruz. Então, voltando aqui ao assunto. Esses que uma vez foram iluminados, se ensinavam que eram nós. Uma vez a pessoa que aceitou Jesus, foi batizada no Espírito Santo, que foi isso, que foi aquilo, então, e volta atrás, dificilmente, ou então alguns textos dizem, é impossível ser renovado para a salvação. Mas isso não é verdade, não é isso que o texto está dizendo. Não é esse tipo de gente que o texto está se referindo. Então nós temos que saber, primeiro, quem eram essas pessoas que o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o escritor aos Hebreus, está se referindo. Segundo, só existe perdão no início da fé, depois não tem perdão mais? Então vou dar uma notícia terrível. Todos nós estamos desgraçadamente condenados ao inferno. Outra coisa, outra pergunta. O crente que cai não pode outra vez ser perdoado? Não tem como restaurar um crente caído? Seja lá o que for que ele tenha feito? Então, essas perguntas eram todas respondidas de maneira equivocadas. Quem eram? Qualquer crente que conheceu a verdade pecou. Como se o crente, por conhecer a verdade, está livre de pecar. Você é livre do império do pecado, como eu já disse aqui, mas não está livre da presença do pecado. O pecado está presente em nós, está no nosso sangue, no nosso DNA.
Está lá na raiz do negócio. Então, por isso vai haver uma ressurreição. Esse corpo vai tombar na terra e o corpo vai levantar daí, não é mais dessa natureza, dessa constituição. Então, aí sim a presença do pecado para sempre foi extirpada do crente. Até lá, irmão, é essa luta aí e confiar no sangue de Jesus e lutar para não pecar, é claro, mas vai pecar, não adianta. Bom, só tem perdão no início da fé, eles diziam isso, e que o crente, uma vez caído, não pode levantar mais. Olha, isso funciona até o momento em que isso acontece na vida ou do pastor que está ensinando isso, ou algum filho ou filha dele dá uma pisa fora da faixa aí. E muda a doutrina, muda. Eu cansei de conhecer pastor que dizia que a pessoa que já caiu em adultério, que já bebeu, que depois de crente, que ele não pode ser pastor mais, que ele não pode ser obreiro, que ele não pode... Tem que ficar no último banco da igreja chorando para ver se Deus vai ter misericórdia dele. Era assim que era ensinado. Até que o filho começou a se envolver em tudo quanto é ordem de prostituição, orgia e coisas mais. Aí ele foi mudando a doutrina da igreja, até o filho virar pastor, e aquela mundice, aquele chiqueiro de porco que ele praticava, ele botou um paninho com as florzinhas pintadinhas para cobrir a chiqueirada, mas o mau cheiro está lá até o dia de hoje. Então, a pessoa não pode tratar as coisas assim. Então vamos ver aqui. Quem é, em primeiro lugar? Essa carta está escrita aqui, Hebreus. Quem são os hebreus? Hebreus está se referindo, na verdade, aos judeus. Porque até Abraão, os seus descendentes ali, eles eram todos chamados de hebreu, porque o nome hebreu vem do hebraico Rabiru, que quer dizer peregrino. Abraão, o seu apelido era peregrino, né? Peregrino em terra estranha. Era o destino de Abraão. E os seus descendentes também peregrinaram pela terra até achar sua terra prometida. Depois são expulsos, espalhados de novo pelo mundo, voltam. Você já conhece isso aí. Então esses hebreus, na verdade, são judeus. São judeus. Mas que judeus que eram? Eram judeus convertidos ao evangelho, que se converteram, se arrependeram, tomaram ciência de que Jesus era o Messias. Se você observar lá em Atos 2, quando Pedro vai pregar aos judeus, ele prega a partir das profecias do Velho Testamento. Quando Paulo, antes de voltar ao ministério dele para os gentios, ele pregava ainda aos judeus, ele ia na argumentação do judaísmo, os sinais do Messias, o seu povo, o seu nascimento, os seus títulos, os seus apelidos, tudo isso daí eles buscavam mostrar. Você vê que Mateus faz um esforço muito grande de apresentar um Jesus saído de dentro do judaísmo para conectar a pessoa de Jesus à imagem do Messias que a Bíblia traçava. Aquele perfil ali que os judeus conheciam, eles mostravam, ele encaixa perfeitamente em Jesus, porque é ele Messias. Então esses judeus tomaram consciência de que Jesus é o Messias que a Escritura fala. Então foram iluminados, foram entendidos, tudo bem. Mas houve uma grande perseguição no mundo grego-romano contra os judeus, uma perseguição tremenda. E os judeus mesmo começaram a perseguir os judeus convertidos. Se você olhar aqui em Atos, tem muitos textos, eu vou ler só alguns para não tomar muito tempo. Aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Né? Capítulo 11, aqui desse mesmo livro. Ó. Atos 11. Atos 11, 19.
E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então você vê que, por não obedecerem o evangelho, os judeus, já na época dos apóstolos, já começaram a ser espalhados pelo mundo e para onde iam, anunciavam o evangelho, primeiramente aos judeus que estavam já dispersos por lá, e depois para outros. Então, era uma prática comum isso acontecer. Eles estavam fugindo porque os seus irmãos judeus os perseguiam. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ó, diz assim, ó, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses estrangeiros, judeus que agora estão dispersos, na terra onde eles estão, são considerados estrangeiros. Né? Então, a carta aos Hebreus, ela tem um foco especial. Qual é o foco dela? Os crentes judeus que não tinham ainda apostatado da fé, porque um grupo muito grande dele, por causa destas perseguições, eles abandonaram a fé e voltaram para o judaísmo. É aí que está a questão dessa passagem. E Paulo, o escritor dessa carta, quando a escreve, ele está querendo evitar que os crentes judeus que ainda não voltaram para o judaísmo, para que não voltassem, exortando eles a continuarem na fé, que é a fé correta em Cristo, e não voltar atrás, porque se o fizerem, vão de novo crucificar o Filho de Deus. Vamos expor Jesus outra vez ao vitupério. E aí ele faz esse grande alerta a eles para que eles se despertem e não saiam da igreja, como os outros estavam fazendo. Isso era muito comum no primeiro século, ainda na era dos apóstolos. Teve uma perseguição feita por judeus não convertidos em cima de judeus convertidos. Mas teve também uma perseguição de judeus convertidos em cima de gentios convertidos para que guardassem os elementos do judaísmo, os quais já pereceram, caducaram. Então, se você ler a carta aos Gálatas, a briga de Paulo é para defender a igreja gentílica de ter que carregar os elementos do judaísmo em si. Depois você lê a carta aos Gálatas, que você vai encontrar esse confronto lá. Mas, na verdade, quantos perdões existem para nós? Quantas vezes nós vamos pecar e Deus vai perdoar? Aí nós vamos para uma passagem muito conhecida, que você sabe, lá em Mateus capítulo 18, né? É muito conhecido dos irmãos, quando Pedro vai abordar Jesus, exatamente com a pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O problema do homem é querer ele controlar a mão de Deus. Né? Começar a falar como se fosse Deus. É um perigo danado, irmão. É um perigo. Quando o homem diz assim: não, Deus colocou no meu coração de fazer esse telhado. Será que é pecado eu falar assim: irmãos, eu percebi que se não tiver telhado vai chover na cabeça de todo mundo. Se for durante o dia, o sol vai torrar nós todinho aqui dentro. Então, eu tive a ideia óbvia de colocar um telhado aqui. Não é mais fácil? É algum pecado? Deus não deu inteligência para isso? Não. Eu tenho que falar: irmão, nessa madrugada, Deus apareceu numa fulgurante bola de fogo e me falou: meu céu, põe um telhado naquela igreja, senão vai ficar todo mundo molhado. Coisa óbvia, né? Mas com medo de alguém retrucar, aí a pessoa fala assim: foi Deus que falou. Aí você já fala: se Deus mandou botar um telhado, e é um telhado de telha de barro, quem sou eu para falar para botar uma laje, né? O Deus falou. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, que isso é um caô, uma mentira danada, isso é só para justificar as embrulhadas do homem, né? Só para isso. Então, o nosso amigo Pedro aqui, ele, pensando com essas categorias, ele vai chegar aqui no versículo 21 e vai falar assim: então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão
contra mim e eu lhe perdoarei. Até 7, ele mesmo já estipulou o perdão, porque a quantidade. Porque pelos costumes da lei judaica, até 3 vezes que a pessoa pecasse contra você, você perdoava ele. A partir daí, ele que se lascasse para lá. Aí Pedro, achando que estava dando um exemplo de amplitude de misericórdia, ele fala, até 7. Poxa, a lei manda, o costume nosso manda 3, eu estou falando em mais do que o dobro disso aí. Aí Jesus corta dele e fala assim, eu não te digo até 7 não, mas até 70 vezes 7. Ele deu uma multiplicação infinita para ele. Ou, em outras palavras, não há limite para o perdão de pecados. Não há limite. Tem gente que acha, não, fulano já fez isso antes, então eu não vou perdoar mais não. Olha, não confunda o perdoar com o ter que conviver com a pessoa. Às vezes a pessoa erra com você de maneira tal que, se você der novamente a ele a chance de estar ao seu lado, ele vai tornar a fazer até pior. Então você faz o que? Você perdoa ele, mas tem que perdoar mesmo. Perdoa ele, mas mantém ele à distância. Não é obrigado a conviver com uma pessoa que é a sua ruína, uma pessoa que roeu a sua confiança. Né? Se houver meios dele recuperar a confiança, quando ele recuperar, você faz lá o que você achar melhor. Né? Mas você não é obrigado a nada disso. Então, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes 7. Não há limite para o perdão. A gente já viu lá na igreja essa passagem aqui, que Jesus, para explicar a Pedro, para ele entender a diferença de que uma coisa é o homem pecando contra o homem, outra coisa é o homem pecando contra Deus, é coisa completamente diferente, um absurdo, um abismo para ser comparado. Aí ele faz aqui uma parábola com Pedro e conta uma historinha aqui de um certo homem que devia ao seu senhor, ele devia 10.000 talentos. E quando foi chamado a prestar conta, ele se desesperou, porque não tinha como ele pagar os 10.000 talentos. Porque 10.000 talentos são 350 toneladas de ouro. É muita grana, irmão. E uma pessoa que ganhasse o salário de um trabalhador como este, da parábola, que era de 1 denário por dia e quase 100 denários por mês, anda lá cerca de 90 e poucos denários por mês, ele ia levar 150 mil anos para conseguir pagar uma dívida dessa. Isso aí é o PIB de uma nação pequena. Né? Não tem como, não dá para você ter uma ideia. Só de impostos, Israel pagava, pela região mais rica dela ali, Cafarnaum, Judeia, ela pagava 800 talentos ao Império Romano por ano. A dívida que Jesus está falando aqui é de 350 mil quilos de ouro, não tem como pagar. É impagável. Por que Jesus fez isso? Aí ele contrasta um camarada que é perdoado por esse rei, nessa fortuna, essa grandeza gigantesca. Ele encontra um companheiro de serviço na frente que devia a ele ali 100 denários, um salário mínimo. Aí ele pega o cara, começa a se esganar e querer prender o cara. Você vai ficar aí, você tem que pagar, você vai ter que me pagar até o último centavo. Ora, acontece que a dívida de um salário mínimo é pagável por qualquer pessoa. Mesmo que ele não tenha como pagar em uma vez, ele pode dividi-lo. Se ele dividir ela em 10 partes, ele consegue. Hoje aí está perto de R$1.000 o salário mínimo, ele pagaria, ele dividiria isso em 10 prestações de 100, cento e poucos reais, ou 20 de 50 e poucos reais, dá para pagar. Agora, você não tem como pagar o equivalente a 350 toneladas de ouro, por mais que se divida, não tem como. Pelo salário dele, desde que ele não usasse nem um centavo do próprio salário, ele ia levar 150 mil anos para pagar. Impossível, né? Então, o que Jesus está mostrando, falou, Pedro, olha a natureza das coisas. Você está querendo medir na reguinha o limite da minha paciência. Quantas vezes você deve perdoar, quantas vezes eu devo perdoar. Eu estou te mostrando, uma coisa é a ofensa de um ser humano contra outro. Outra coisa é a ofensa do homem contra a santidade de Deus. Isso não é brincadeira.
Agora, se uma dívida mega, gigante dessa, Deus perdoou, como é que eu e você não vamos perdoar aquilo que o nosso irmão faz contra nós, seja lá o que for? Não tem, por pior que seja, não tem como comparar uma coisa com a outra. Então a grande lição aqui é o seguinte: não tenta ser melhor do que Deus, que não vai dar para você, irmão. Não vai dar certo, tá? Então, não existe limite. No entanto, a Bíblia diz, não devemos pecar, é verdade, em 1 João 2,1. Não devemos pecar, mas o mesmo texto disse, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai. Olha, não é para pecar, mas acontecendo o pecado, você já tem um advogado constituído. Lá está escrito Paráclito, que estará Jesus como Paráclito, como seu advogado à direita do Pai, para defender a sua causa. Está vendo a diferença? Então não existe essa conversa de que não há mais perdão. Claro que é. Lá em João 21, não vou ler aqui para não tomar tempo, no versículo 15 ao 18, tem aquele momento ímpar na Escritura. Quando nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, depois de ter dito que ainda que todos o abandonassem, ele jamais abandonaria, que ele daria vida por Jesus. Aí ele arrancou uma espada e deu na cabeça do mal, pegou na orelha, mas ele deu foi na cabeça, o cara que deve ter tirado fora. Quando Jesus foi ser julgado, no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro foi reconhecido por um parente desse soldado que ele cortou a orelha, e ele começou a negar Jesus e negou 3 vezes. Pedro ficou arrasado, voltou a ser pescador, achou que não tinha jeito para ele mais. Depois de ser o líder do colégio apostólico, agora ele se desvia dessa maneira. Então não tem jeito, ele negou ter conhecido Jesus, ele até xingou, ele blasfemou. Ele está lá na beira do mar, está lá no mar pescando, Jesus morre, ressuscita e aparece onde? Lá na beira da praia. E quando ele aparece lá na beira da praia, na fogueirinha lá, na brasa, diante de um braseiro, Pedro negou, diante de um braseiro ele teve que confirmar 3 vezes a pergunta, Pedro, tu me amas? Eu não vou entrar na teologia desse assunto, porque vai estender demais o vídeo. O fato é que Jesus restaurou Pedro. Olha que Pedro era um qualquer, mas ele errou. Ele errou e errou gravemente. Pedro flertou com a apostasia, mas Jesus restaurou a vida de Pedro. Então ele restaura a sua vida também. Tá? Então esse assunto não é para nós. Nós vamos ver ainda na frente, que eu estou indo passo a passo para ser o mais esclarecedor possível. A outra frase desse versículo diz, participantes do Espírito Santo, da palavra de Deus e do dom celestial. Eles reconheceram um dia a atração do Espírito Santo em suas vidas e que foram convencidos por esse mesmo Espírito do pecado, da justiça e do juízo, foram conscientizados, provaram a eficácia do poder regenerador do Espírito Santo na vida deles, foram provados do cumprimento da palavra do céu na pessoa de Jesus, a sua identificação com o Messias estava provado para eles, eles comprovaram aquilo, eles detectaram aquilo, realmente é isso mesmo, ele é o cara, se encaixa nele certinho. Depois de provar tudo isso que Jesus era o Messias mesmo, não precisava, não havia mais dúvida, aí o confessaram como Salvador. Agora, depois de tudo isso, vem uma pressão e eles voltam ao judaísmo, é aí que está a questão. Irmão, o judeu, quando ele se converte, ele paga um preço muito grande. A família deserda ele. Eu tive o privilégio de conviver e acompanhar durante muito tempo um dos pioneiros da Assembleia de Deus, da 2ª geração de obreiros, chamado pastor Armando Chaves Cohen. É quem fundou a Assembleia de Deus em Brasília e mais de 150 igrejas às margens do Rio Tocantins e Araguaia, no Piauí. Um grande evangelista, homem de Deus, o principal teólogo da Assembleia de Deus no Brasil, do ramo escatológico, tem vários livros de escatologia escritos. Mas ele, quando se converteu ao Evangelho, a primeira resistência que ele teve foi da sua própria esposa dentro de casa.
depois foram seus pais. O pai dele era dono de uma indústria que trabalhava, eu esqueci o nome de um cipó que dá ali nas ilhas de Marajó, né, na entrada do rio, na foz do rio Amazonas, né? E ele era sócio do Simão Rofé, que era um judeu que fabricava cordas, material de fibra, que naquela ocasião, lá na década de 28, por aí, 1928, aquilo era de grande importância, né? Ele tinha uma saída muito grande. Então, o pastor Cohen fora deserdado, perdeu, irmãos, a herança que ele tinha, foi expulso da casa do pai, Jacó Cohen, e foi segregado da família por causa do evangelho. Então, o judeu paga um preço muito grande, mas não há preço maior do que o que Jesus pagou. E o mal de ficar fixado em benefício aqui nessa terra. Abriram mão do céu para ficar com a herança desse mundo que você morre e não leva atrás, que a traça rói, que o ladrão rouba, etc. Então, essas pessoas que, como diz o versículo 6 aqui, que depois de todo esse conhecimento, de ter provado e comprovado, de serem conscientizados de tudo isso daí, eles recaem, eles reconheceram e aceitaram a morte vicária de Cristo como sacrifício, único e suficiente para a salvação, na linguagem aqui da carta aos Hebreus, por isso que ele gasta tanto tempo falando, provando que o sacrifício de Cristo é perfeito, que o sacerdócio dele, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, e que ele, como legislador, é superior a Moisés, e que o Novo Testamento dele é superior ao Antigo Testamento daqueles. Então, gastou tanto tempo comprovando isso a ele, mostrando da ordem de Melquisedeque, ou seja, não teve um início e não terá fim, é eterno. Foram conscientizados que o sistema do Antigo Testamento era só uma sombra, por ser imperfeito, do verdadeiro sacrifício que estava em Jesus Cristo. Sabia que o pacto antigo foi invalidado pela desobediência dos seres humanos, e uma vez invalidados, o sangue de touros e de bodes não podia perdoar pecado. Aquilo só era aceito, aquele sacrifício, como um memorial de fé, crendo que lá no futuro, na frente, Deus proveria o seu cordeiro pascal, que morto uma única vez, feito um único sacrifício, ele satisfizesse a lei de Deus uma vez por todas. E é o que aconteceu na pessoa de Cristo. Agora, vejam bem, essa gente, com todo esse conhecimento, resolve voltar ao judaísmo. Voltar a matar touro, matar cabrito, matar ovelha, em nome de Jesus, como se fosse para a redenção dos seus pecados. Ou seja, ele reduz Jesus depois de conhecê-lo, porque lá na Velha Aliança era tudo sombra, tipos e mistério. Agora não, o real está presente, que é Jesus. Aí eles pegam esse Jesus e o reduzem à sombra de um bezerro, à sombra de um cabrito. Irmão, isso é gravíssimo. Tornar aquele o sacrifício de animais, desprezando o sacrifício pleno de Cristo. Calcaram os pés do Filho de Deus, ele diz aqui, e o expuseram de novo à ignomínia, porque de novo o crucificaram, deram as costas ao Espírito Santo, isso é blasfêmia. Qual o perigo de se ir numa missa? Um católico assistir um culto é uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, você vai na minha igreja, eu vou na sua. Os nossos cultos na igreja são apenas uma celebração a Deus, mais nada. Celebramos, cantamos, agradecemos pela sua graça, ajudamos a obra dele com a contribuição e ouvimos a palavra de Deus para nosso fortalecimento e evangelizamos os nossos visitantes. Não é nada além disso. Tanto é que na nossa igreja não tem altar. Tem uma turma que insiste, mas pelo amor de Deus, não existe altar na igreja evangélica. Não existe altar. Altar é coisa do Velho Testamento. O altar da igreja hoje
é o seu coração. Cristo, ele é ao mesmo tempo sacerdote, ao mesmo tempo oferta e ao mesmo tempo altar. Então, não existe altar na igreja evangélica. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado, não tem negócio de arca, não tem mais nada disso. Não tem altar para sacrifício, já foi feito na cruz. Altar é lugar de sacrifício. Então, Cristo é o altar, Cristo é o sacrifício, Cristo é a oferta e Cristo é o sacerdote. Por isso que é perfeito. Então, para de usar essa linguagem de padre, essa linguagem veterotestamentária, o altar do Senhor, aqui é o altar. Não é nada de altar, não é nada de altar. Tá? Não blasfema, não, pelo amor de Deus. Então, esse pessoal volta a crucificar o Filho de Deus. O expõe, né, a ignomínia, a vergonha da cruz. Então, quando você vai numa missa, o que acontece? Olha bem, como ele diz aqui, ó, no versículo 6, recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Não usou o verbo crucificar no pretérito, nos tempos pretéritos. Ele usou no presente indicativo. Ou seja, a pessoa que larga o evangelho para voltar para o catolicismo, ou larga o evangelho para voltar para o judaísmo, ele está crucificando Jesus todo dia de novo. Está dizendo, o sacrifício daquele Jesus ali não é o suficiente, eu tenho que ficar aqui nesse rito de sombra, de tipo, de mistério, até Deus ter pena de mim. Não vai ter pena, porque você está pisando no sacrifício de Cristo. Então, quando um crente vai na igreja católica, qual é o problema? A missa não é uma celebração. Tanto é que uma pessoa leiga pode fazer uma celebração na igreja católica. Desde que ele seja membro daquela comunidade, é claro, né? Ele faz uma celebração. Mas ele não pode celebrar uma missa, só o sacerdote católico, o padre. Porque a missa é chamada o sacrifício da missa. Aí tem gente que pensa que o sacrifício da missa é você suportar 1 hora de missa. Com todo respeito, é um negócio difícil mesmo. Porque você não consegue acompanhar aquele jornalzinho, uma confusão danada, né? Eu senta, levanta o joelho, fica em pé, senta outra vez. Eu brigava com meu pai, eu não entendo nada disso. Esse jornal começa bem, depois vira, some, o padre fala as coisas que eu não entendo, era difícil, né? Nós tínhamos um padre aqui em Três Rios, que era um alemão, um padre Conrado, meu Deus, eu não entendia nada do que ele falava. Então, só que a missa, no momento em que eles pegam a hóstia, o padre pega aquela hóstia maior dele, ele eleva a hóstia. Aquele ali é o momento mais sagrado da missa. Ele está crucificando Cristo novamente. Ele está novamente oferecendo o cordeiro pascal sobre o altar. Por isso que lá tem altar. Isso aí, irmãos, desculpem os irmãos católicos, com todo respeito, isso é blasfêmia. Porque você tá, todo dia Jesus tem que morrer e ressuscitar na mesma... Né? Eles faziam missa 3, 4 vezes por dia, e lá vai Jesus, morre, volta, morre, volta, morre, volta. Quando a Bíblia diz que ele morreu uma única vez e ressuscitou uma única vez para perdoar nossos pecados, e ponto final, acabou a história. Então, diferente de um culto que é uma celebração, perdoe a tosse, irmão, a missa é um sacrifício. Então não pode ser praticada por nós. Tá? Mas voltando aqui ao problema da apostasia. O grande perigo da apostasia, o ato de virar as costas ao sacrifício perfeito de Cristo, que eu acabei de falar aqui agora. Agora, eu falei dos católicos, mas agora eu vou mexer com o nosso povo. Tentar resgatar ritos, festas, símbolos da religião judaica, ó, escuta aqui, ô cabeça dura, pelo amor de Deus. O crente embruxulado, escuta bem, é novamente você expor Cristo ao vitupério. Você está exaltando a falecida religião do judaísmo. Eu digo falecido porque ela morreu para dar luz ao cristianismo. É o velho pacto. Pelo velho pacto, todos são condenados, porque ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Então, cuidado, você que quer guardar sábado, você não vai conseguir. Ah, não, eu tenho amigos adventistas que são fiéis na sua doutrina, tem excelente testemunho. Eu falo, vocês não guardam sábado, minha gente. Não consegue. A gente guarda. Não guarda, porque desde o momento que está esse celular ligado aqui, é porque
ele está ligado na tomada lá. E para ter energia elétrica dentro da minha casa, tem um montão de gente trabalhando aí, nas centrais, nas linhas de transmissão. Nosso irmão Léo meu lá da igreja, se bobear essa hora, em pleno domingo, está enfiado no meio de um campo desse aí, arrumando energia elétrica. Então tem a lei do sábado fala, nem tu nem teu servo da tua porta para dentro. O adventista não desliga o relógio quando vai dar o sábado, desliga. Então é conversa fiada. Então, tentar resgatar é tolice, irmãos. Ficar aí, volta o Shaddai, aquela estrela de Salomão, o nego tatua no corpo, traz aquilo, põe em cima da cristaleira, o candelabro de 7 braços, é bonito, é lindo, eu não tenho nada com candelabro, e põe lá na mesa da igreja, e põe no fundo da igreja, e põe não sei mais aonde, e aí se alguém botar uma cruz na igreja, a cruz é sinal de maldição, ela era, mas depois que Jesus morreu nela, ela se tornou a suma da pregação da salvação. Mas não, aí não pode, né? A cruz não pode. Mas o candelabro da velha aliança caduca, condenatória, pode. Querer guardar a festa em mãos, olha, eu recebi, né, nessa semana que passou, Israel comemorou o dia do Yom Kippur. Isso é um problema judaico, lá da rainha Esther, aquele negócio todo. Não tem nada a ver com o evangelho. Pelo amor de Deus. Eu recebi de um crente adoecido um feliz Yom Kippur. Meu Deus do céu, irmão. Nós não temos dia do perdão, não. Sabe por quê? Porque o dia do nosso perdão ocorreu no momento em que Jesus deu o brado dele na cruz. E isso foi validado e passou a ter eficácia na minha vida e na sua vida no momento em que aceitamos Jesus. Ponto final. Eu não tenho que ter um dia o dia do perdão, isso é coisa dos judeus. Respeitamos a cultura deles, achamos linda, mas não tente trazer isso para dentro da igreja. Eu já vi igreja que tentou não, celebrou as festas das cabanas, não tem nada a ver, irmãos. São sombras do Antigo Testamento, são elementos da cultura judaica, não tem a ver com o cristão. Então, você tentar trazer essas coisas que são típicas, que são figuras, são representações, são alegorias, é anular o sacrifício, é fazer pouco do sacrifício de Cristo. É aqui que eu digo, olha o perigo da apostasia hoje em dia. Trazer esses elementos para dentro da igreja, celebrá-los como se tivesse alguma validade. Essa idolatria que a crente tem por Israel é uma coisa tremenda. A terra de Israel, um pote cheio de terra de Israel. A terra de Israel é a terra onde tem crime, tem briga o tempo, não tem paz naquele lugar. Aquela Jerusalém, cidade da paz, será assim no dia que o Messias restaurar todas as coisas. Até lá é o maior campo minado da terra. É aquela terra ali da gente que tem nada contra os judeus, ama os judeus de coração, mas é o povo que rejeitou o Messias. O que a terra do lugar que rejeitou o Messias pode ter de especial? A água do Rio Jordão, onde ele se batizou. A água. Isso é idolatria, meus irmãos. Isso é idolatria. Você querer ir lá, conhecer historicamente, uma viagem arqueológica, bíblica, é válido, eu sou doido para ir. Não consigo ir, já perdi até a fé que eu vou conseguir ir lá algum dia. Mas quem pode ir, vá mesmo, é válido. Mas não com esse quê de idolatria, vem trazendo uns badulaques, né? Umas arcas da aliança, um candelabro. Eu até ganhei do irmão lá no Congresso, me deu uma arquinha bonitinha, né? Mas você olha no fundo, vem de Israel, aí você olha no fundo, essa não vê não, mas dos outros lá vê. Aí tá escrito lá, Made in China. É o que você compra com um bobão em Israel, era fabricado na China. Deixa de ser bobo, irmão. Para de arrumar ídolo para você botar seu coração, você vai desviar. Isso é apostasia. Então, querer trazer de volta esse tipo de coisa é um perigo. O último ponto que eu vou tocar sobre apostasia, que a pessoa pega elementos de lá e traz para cá, aí cai em Hebreus 6, 4, de 4 a 6, é quando a pessoa começa a trazer uma nova unção, uma nova revelação. Cuidado com essa dialética, cuidado com essa nomenclatura nova. Isso é um vendilhão que está querendo vender um produto para você. Olha, tem uma nova unção, já passando por nova unção, passando por era do dente de ouro.
e tantas coisas, né? Aí vem esse reteté, essa palhaçada, vem mais um monte de outras coisas. Agora está vindo aí um negócio aí de a pessoa não tem dom de profecia, às vezes não é nem batizado no Espírito Santo, mas ele faz uns cursos, um negócio lá, e começa a profetizar, determinar, fazer umas dinâmicas, põe no papel o nome de duas pessoas que você conhece e gosta muito. Ora a Deus, eu queria saber o que eles precisam. Aí depois liga para ele e diz se cumpriu, aí não cumpriu nada. Você tem um lençol de bolinha preta na sua casa, Deus me mostrou. Não, eu tenho um de bolinha amarela. Você acertou metade da revelação. Você está treinando, você vai chegar lá. Isso é fruto desse tal de coaching. Isso, e o coaching nada mais é do que programação neurolinguística somada a uma técnica mental chamada cenário de Delfos. Cuidado com esse elemento do paganismo greco-romano. E as pessoas estão querendo se treinar para ser apóstolo, profetas, como se fosse possível você desenvolver dom de profecia, como se fosse possível você desenvolver dom de língua. Daqui a pouco vai fazer igual a renovação carismática católica, que ensina a pessoa a falar em língua. Camarada fala blá, 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 e pronto. Lá, rasga a boca, lá, blá, 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 pronto, aquilo ali é a língua deles. Isso é blasfemar, irmão. Então, cuidado para você não entrar pelo caminho da apostasia. Paulo disse a Timóteo, e o Espírito Santo diz a você, pregue a palavra, irmãos. Insista com a palavra, a tempo e fora de tempo. Como que você vai saber se essas modas... mas isso aí agrada, isso aí atrai multidão, atrai dinheiro, é isso que eles pensam. Mas quando você vê uma coisa dessa, você pensa assim, tem esse testemunho nos profetas? Existia lá, tinha escola de profeta. Então ensinava a profetizar? Não. Eles acompanhavam o profeta Eliseu para aprender como se portar, como o profeta deveria se portar, que o profeta não podia fazer o papel nem do rei, nem do sacerdote. Tentar invadir essas áreas era passível de punição com a morte. Então, eles tinham que aprender a palavra. Eles tinham que ouvir as profecias que foram registradas antes deles, as tradições, mas não a profetizar, porque estavam na escola porque já eram profetas, e não para se tornarem profetas. Então, você tem esse exemplo nos profetas da Bíblia? Não. Você tem esse exemplo nos apóstolos? Também não. Então, se não tem na tradição profética, não tem na tradição apostólica, rejeite, porque é novidade para acabar com a tua vida. São falsas doutrinas de demônio, mesmo que falem no Espírito Santo, estão usando indevidamente. Daí o perigo da apostasia. Não embarque nessa. Se você tiver dom de profecia, Deus vai te usar e ela vai cumprir. Se você profetizar e não cumprir, você é um falso profeta. E para você não incorrer risco de ouvir profecia falsa, fique com as profecias da Bíblia, o resto você deixa de lado, porque senão você vai se dar mal uma hora. Tá? Se você ouvir uma profecia que não mexeu contigo, julgue ela pela Bíblia e espere ela se cumprir. Se ela se cumprir, do jeito que foi falado, foi Deus. Se ela não se cumprir, foi o homem ou o diabo. Então, esqueça. E não entenda como profecia adivinhação. Entenda uma coisa, irmãos. O nosso povo brasileiro, a constituição antropológica do povo brasileiro é o católico ignorante da Idade Média europeia, representado pelo elemento português. O ser tribal, animista, representado pelo elemento africano. E o ser tribal, da Idade da Pedra Lascada, igualmente animista, representado pelo indígena. Essa tríade forma o pensamento do brasileiro. Então nós temos um pé lá no terreiro, tem gente que não tira o pé do terreiro de maneira nenhuma. Tá na igreja, tem que botar a mão na testa, outra na cadeira e rodar. Umbanda purinha, candomblé purinha. E adivinhação. Quando eu era jovem, pequeno, minha mãe me levava, a mulher pegava um copo d'água, lá fazia umas rezas e adivinhava as coisas pelo copo d'água. A Bíblia condena a adivinhação. Aí ficam essas pessoas adivinhando. Numa multidão, ele chuta, ou ela chuta, um monte de coisa, uma coisa vai colar.
Eu já disse aqui, a pessoa viu uma mulher aí, com menos de 50 anos, com cara de choro na igreja, problema com o namorado, o noivo, o marido. Ou de 40 anos para cima, problema ou com o marido, ou com o filho, talvez de enfermidade. Então ele joga, na multidão ele vai colher alguma, vai ter uma mulher com problema conjugal, vai ter uma mulher com problema com o filho, vai ter alguém com problema com câncer, né? Ou com qualquer outra doença. Camarada desesperado, cara vermelha, querendo matar o mundo, está desempregado, está endividado. Então vão se jogando com esses aspectos, todos psicológicos, a gente tem uma perspicácia enorme e engana você. Então, eu quero te alertar com esse breve comentário, para você saber que, primeiro, pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, ela pode vir não somente na forma de você atribuir ao diabo as coisas que são do Espírito Santo ao diabo, quanto na apostasia, que é a modalidade que hoje está se embrenhando dentro de nossa igreja, com a aquiescência dos nossos líderes, porque atrai gente e gente atrai dinheiro. Então, meu irmão, minha irmã, guarde a palavra de Deus no seu coração. Tire o maior proveito que você puder dos estudos bíblicos, da Bíblia. Esforce em aprender, que será melhor para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas orar com os irmãos, pedir aos irmãos que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, porque isso mantém o canal ativo. Que os irmãos dê lá o seu joinha, seu like, se gostarem, se não gostarem, não dê. E faça seus comentários, faça suas perguntas. Nós estamos aqui para tentar ajudar. Tenho minhas limitações, sou um eterno aprendiz, mas juntos a gente chega lá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida desse irmão, dessa irmã, que está nos assistindo nessa hora. Que o Senhor possa estar entrando nesse lar, com essa palavra, com o teu Espírito, e trazendo conscientização de que todos os pecados têm perdão, de que há restauração para todas as pessoas, e não há limite para ser perdoado e muito menos restaurado. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos e guardar os seus corações dessas heresias. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, e vê em paz. Deus de amor e paz será convosco. Amém.